Olá! Bom dia, amados e amadas, queridos adolescentes. Eu sou o presbítero Marcelo Nogueira, da Igreja Lugar de Vida, o Brasil para Cristo, em Vila Maria. É com muita satisfação, com muita alegria que eu venho a vocês novamente para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós falaremos sobre o término da trilogia contida nesta revista, a revista 40 Dias com a Liga da Justiça, sobre os Lanternas Verdes. Hoje falaremos sobre um outro personagem, né? Já foi falado sobre dois personagens nas duas últimas semanas e hoje nós falaremos sobre um outro personagem. Porém, antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma introdução muito própria para vocês, adolescentes. Começando com a nossa Bíblia Sagrada. Abram, por gentileza, as Bíblias de vocês, para que possamos lá encontrar em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Meus amados adolescentes, o meu super-herói preferido desde a minha infância é o Superman. Eu coloquei hoje a camiseta do Superman. Quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, dia 25 de dezembro de 1978, eu iria completar 3 dias depois 8 anos de idade. O meu pai e a minha mãe me levaram no cinema para assistir o filme Superman 1, naquela época, na década de 80, com o ator Christopher Reeve. E daí foram mais 3 filmes depois desse feitos, né? Então foram 4 filmes desta saga do Superman, do Christopher Reeve. Depois teve outros, né? Superman o Retorno, o Superman agora junto com a Liga da Justiça. Ou seja, eu também fui sempre um fã, né? Um espectador, um telespectador, né? Lia historinhas em quadrinhos, assistia desenhos, assistia filmes, né? Mas pessoal, eu nunca tinha pesquisado sobre as origens dos criadores do Superman. E aí eu fiquei agora surpreso e ao mesmo tempo feliz por usar exatamente esta situação, essa história, essa realidade para vocês, adolescentes. Ouçam, vejam se não cabe para que todos nós reflitamos sobre essa situação. Olha lá, os dois personagens criadores, né, do Superman foram adolescentes, eles eram adolescentes. O nome de um deles é Jerry Siegel e o outro é Joe Shuster. E foi por meio deles que se abriram as portas para o universo de todos os heróis existentes e a criação de uma legião de novos personagens, revolucionando e inspirando crianças, adolescentes, jovens e até os adultos em toda a América, para que depois se espalhasse, se popularizasse aos 4 cantos do mundo, passando a fazer parte da cultura pop mundial. Mas eu faço aqui a minha observação, o que também já havia feito na aula da semana retrasada sobre a Ravenna, né? Quando eu estava usando naquela oportunidade, eu estava usando a camiseta do Capitão América. E aí eu disse para todos vocês, né, que mesmo sendo fã de filmes de super-heróis, mesmo assistindo bastante, como eu assisto desde a minha infância, né, o meu maior ídolo, e com certeza o teu também, adolescente, o nosso então, né, o nosso super-herói preferido, o nosso amado, poderoso, único, onisciente, onipotente, onipresente, que morreu na cruz do Calvário
para possibilitar a nossa salvação e de não sermos, destruídos pelo vilão e inimigo de nossas almas e nossas vidas. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo. Portanto, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, toda a nossa gratidão, toda a nossa fé e amor ao nosso comandante supremo, nosso general dos generais, Senhor dos senhores, conhecido por todos nós também como Eu Sou, todo-poderoso e único, Deus triuno. Portanto, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, adolescentes, nunca desista de suas ideias, vontades, sonhos e desejos. Ninguém pode e nem deve lhes desprezar, lhes desconsiderar pelo fato de serem jovens. Mas sim, sejam sempre um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, nas atitudes e pensamentos, no amor, na fé e na pureza. Assim como está escrito na palavra do Senhor em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. O Jerry e o Joey, que foram os criadores do Superman, como eu já falei agora há pouco, não foram intimidados, adolescentes, por sua adolescência e perseveraram durante quase 6 anos, de 1932, quando eles apresentaram a primeira versão, a primeira história, que não vingou, não teve sucesso, até 1938, quando sim eles apresentaram uma versão que é o que nós conhecemos até hoje. Até então eles serem reconhecidos e terem os seus projetos e ideias aceitos, houve um tempo de espera. Preste atenção. A Bíblia Sagrada, ela está repleta de exemplos de homens e mulheres que foram chamados ainda na sua adolescência e na sua juventude. E nesta lista inclui, dentre vários outros, Davi, Samuel, Jeremias, Josué, Daniel, José do Egito, Timóteo. E em nossa geração, espero e oro a Deus que se inclua também o seu nome, adolescente. Que você faça parte da lista das pessoas, dos personagens bíblicos que revolucionaram, que fizeram realmente, deixaram o seu legado, fizeram a diferença. A idade nunca foi um empecilho e impeditivo para ser chamado por Deus. Nós é que acabamos criando obstáculos e dificuldades, nos limitando, o que também podemos chamar de dando desculpas, adolescentes? Imaginando que só poderemos ser úteis para o reino, por exemplo, quando, por exemplo, nos formarmos numa faculdade, quando arrumarmos um bom emprego, nos casarmos, tivermos filhos, uma casa própria, um carro, ou ainda quando formos pastores, graduados em teologia, e etc, etc, etc. Lógico que tudo isso é importante. Tudo é importante, adolescentes. Estudo, com diversos cursos de formação, de graduação, pós-graduação, doutorado e etc. Termos uma profissão, um bom emprego, nos casarmos com uma pessoa abençoada, termos casa própria, termos filhos, etc. Tudo isso é bênção, tudo isso tem que ser conquistado realmente. Mas muitas vezes, nosso erro está em achar que não podemos sequer contribuir com o reino de Deus e dizer a Deus: eis-me aqui, antes que tenhamos tudo isso. Lembrem-se, Deus, Ele não escolhe os capacitados,
Ele capacita os escolhidos. Temos diversos exemplos dessa verdade na Bíblia Sagrada. Adolescentes, não somos autossuficientes, não. Vocês já perceberam, amados, quando assistimos os filmes ou desenhos, ou mesmo nas histórias em quadrinhos, que não importa o quão poderoso o herói seja, o super-herói seja, sempre aparecerá um inimigo muito forte e poderoso também para lhe enfrentar? Muitas destas batalhas lutaremos sozinhos, em aventuras solo. Não teremos o papai, a mamãe, nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos para nos ajudar. Assim também como, por exemplo, vemos nos diversos filmes nos quais temos apenas um dos super-heróis sozinho, tentando salvar a humanidade e o planeta Terra. Posso citar alguns desses super-heróis, né, solo, como no nome do filme Tony Stark, por exemplo, como Homem de Ferro, o Peter Parker como Homem-Aranha, o Doutor Estranho, o Pantera Negra, o David Banner como Hulk, o Thor, o Capitão América, a Diana como a Mulher Maravilha, o Bruce Wayne como Batman, o Clark Kent ou o Kal-El como Superman, e etc, etc. E temos que saber, então, que estas batalhas que podemos exemplificar pelas nossas dificuldades diárias e busca pela nossa salvação diária, nos ajudam a amadurecer espiritualmente e a aplicar aquilo que temos aprendido, como por exemplo, o que aprendemos aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Lugar de Vida, o Brasil para Cristo, em Vila Maria. Por fim, adolescentes, existem batalhas que simplesmente somos incapazes de vencermos sozinhos. E por esta razão, precisamos de ajuda. Lembre-se que nosso chamado e propósito de vida na Terra é um presente de Deus e que é impossível cumpri-lo sozinho. Nem o super-homem consegue cumprir sozinho. Ele precisa da Liga da Justiça. Nem o Homem de Ferro consegue cumprir sozinho. Ele precisa da Liga, ou dos Vingadores, né? O Homem de Ferro. O único que conseguiu cumprir sozinho seu propósito foi Jesus Cristo. Foi Ele, que Ele é soberano, Ele é Deus. Ele não dependia de ninguém para cumprir a sua missão de salvar a humanidade. Ele é tremendo. Isso tudo, amados, para que venhamos também a compreender que não somos autossuficientes e também não fomos criados para o isolamento, mas sim para a interação com as outras pessoas. Nos filmes e desenhos também temos essa representação de união, como por exemplo no filme dos próprios Vingadores, da produtora Marvel, né? Ou mesmo com o filme da Liga da Justiça, da produtora DC, nos quais mostra-se que é necessário uma comunhão, uma conjunção de vários poderes, de vários super-heróis juntos para conseguirem restaurar a ordem, a tranquilidade e a justiça na Terra, para interromper a fúria e a destruição que o inimigo quer nos causar entre nós e para nós. Porque sabemos, né, adolescentes, sabemos, igreja, que o inimigo de nossas almas, como está escrito na Bíblia Sagrada, vem para nos matar, roubar e destruir. Porém, Jesus Cristo vem para que tenhamos vida, e vida em abundância, e vida plena. Por isso, amados, que a igreja caminha em unidade, em comunhão na terra. A igreja que consegue caminhar com esta unidade, com esta comunhão, ela possui um poder sobrenatural contra os seus inimigos. Assim como uma família, um lar.
que caminha unida, orando todos os dias e de preferência, né, juntos, e conseguem fazer as suas refeições juntos, e que se amam em palavras e ações, e que conseguem expressar e manifestar esse grandioso amor de Deus uns com os outros, e que vão para a igreja todos juntos, e que se conversam constantemente. Certamente esta família e todos os seus membros conseguirão vencer todos os inimigos que vierem querer nos prejudicar. Aliás, eu creio que se estivermos sempre e todos os dias nos revestindo com a armadura do cristão, como encontramos no texto contido em Efésios, no capítulo 6, versículo de 10 a 20, e orando e lendo a palavra de Deus todos os dias, assim como fazemos com a alimentação, as alimentações diárias, o café, o almoço, o jantar, sem dúvidas, o inimigo de nossas almas baterá em retirada e ficará na maioria do tempo ao nosso derredor, não conseguindo se aproximar, pois estaremos com o nosso campo de força de nossa defesa sempre acionado e preparado. Bem, agora voltando para a nossa lição do dia de hoje, que se encontra na página 44 da nossa revista 40 Dias com a Liga da Justiça, intitulada Lanterna Verde, Guy Gardner. Nós já estudamos na semana retrasada com a Laisla o Lanterna Verde Hal Jordan, e na semana passada com a Vanderleia o Lanterna Verde John Stewart. E hoje, para desfechar essa trilogia da revista Lanternas Verdes, temos que Guy Gardner é um professor de educação física que possui uma experiência bastante interessante com a tropa dos Lanternas Verdes. Quando Abin Sur, em seus últimos momentos de vida, pede para que o Anel escolha um substituto honrado, o artefato apresenta dois terráqueos, o Hal Jordan e o Guy Gardner. Como o alienígena Abin Sur estava prestes a morrer, o anel escolheu aquele que estava mais próximo. Por esta razão, o Guy Gardner não foi escolhido naquele momento como Lanterna Verde, mesmo sendo capacitado para isso. Anos mais tarde, quando o Hal Jordan desiste de ser o portador do anel, os Guardiões novamente escolhem o Guy Gardner. Porém, ele sofre um grave acidente de ônibus em uma viagem com seus alunos, e ele permanece em reabilitação por muitos anos. Por esta razão, o lanterna substituto escolhido foi John Stewart, que foi o Lanterna Verde estudado na semana passada, deixando o nosso personagem de hoje mais uma vez impossibilitado de ser recebido na tropa dos Lanternas Verdes. Mais tarde, quando o equipamento de Hal Jordan começa a apresentar mau funcionamento, aí ele convida finalmente Gardner para ser o seu substituto. O Guy Gardner, ele aceita o convite, mas descobre que o problema não era o anel, e sim a bateria deste anel, pois ela inclusive explode no momento da recarga, lançando-o em outra dimensão. Aí Hal Jordan o resgata, mas ele sofre um choque mental no retorno e permanece anos catatônico. O que quer dizer isso? Com transtorno bipolar, distúrbio psiquiátrico em um hospital. O resultado de tantas dificuldades na história de Guy Gardner gerou muita raiva e ira em seu interior. Ele não compreendia esta espera, tudo o que acontecia com ele. E embora ele tenha atuado como Lanterna Verde na Liga da Justiça Internacional, ele se transformou com o tempo em um Lanterna Vermelho, fazendo parte da tropa daqueles que são movidos pela raiva e pelo ódio, pelo rancor. Atualmente ele recebeu um anel azul, que é movido pela esperança. E esse anel tem o poder de aumentar o potencial dos anéis verdes e purificar os membros da tropa vermelha
estando em uma jornada de redenção. Bem, meus amados, adolescentes, minhas amadas, gostaria de aproveitar a trajetória de Guy Gardner para falar a respeito do tempo para o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Nós vivemos hoje na geração do fast food, comida rápida, e das redes de streaming, que é exemplificado pelas plataformas de filmes, né? Como por exemplo temos o Netflix, Prime Video, Telecine, Globoplay, Disney Plus e etc. E não queremos, olha só, não queremos nem esperar os episódios da temporada da série que gostamos, mas sim queremos, se possível, assistir tudo de uma vez só. Estamos vivendo, pessoal, na era do imediatismo. Como será então que essa geração pode compreender a necessidade de esperar em Deus? Na Bíblia, a espera faz parte da vida dos homens e mulheres que fizeram a diferença em suas gerações. Abraão, por exemplo, esperou 25 anos pelo nascimento de Isaac. José esperou 13 anos para ser governador do Egito. Moisés esperou 40 anos para libertar o povo de Israel. Jesus esperou 30 anos pelo início de seu ministério na terra. Qual é então a razão pela qual Deus nos leva a esperar pelo cumprimento de suas promessas? Simples, amados. Somos capacitados com as ferramentas que precisaremos para a nossa jornada durante exatamente esse tempo de espera. Deus é tão bom que fornece tudo o que precisamos para cumprir aquilo que Ele nos pediu. Além de nos chamar e capacitar, Ele ainda supre todas as nossas necessidades. Entre a promessa e o seu cumprimento existe o processo. O processo, ele é fundamental, pois sem ele não estaremos verdadeiramente preparados para cumprir o que Deus quer que façamos pelo reino. Ou seja, a nossa missão e propósito de vida tem que ser alicerçado nesse tempo de espera. Pensando em exemplo prático, que eu posso dar para vocês, existe o próprio testemunho do autor desta revista, que é o pastor Eduardo Medeiros. Ele nos escreveu testemunhando que ele aceitou a Jesus no ano em que se formou para a faculdade de História. E então ele achou que nada mais importava depois do encontro que teve com Deus, e que tudo que ele fizesse depois disso seria perda de tempo. Hoje, ele relata, depois de ele ter cursado 2 bacharelados, uma pós e um doutorado, ele entendeu que tudo isso trouxe sua vida para o lugar aonde ele está hoje. Ou seja, se ele não tivesse feito tudo isso nesse tempo de espera, provavelmente não estaríamos aqui lendo, ele não estaria compartilhando estes abençoados textos com todos nós. Ou seja, tudo tem um tempo certo, como diz o autor de Eclesiastes. E se hoje você está esperando em Deus, não se preocupe, continue estudando, trabalhando e buscando a Deus, que no tempo dele e no tempo certo, ele vai lhe abençoar. Agora vamos lá, adolescentes, para o nosso desafio desta lição. Escreva quais são os inimigos da sua espera hoje e pense em como derrotar cada um deles. Faça conforme este exemplo aqui, Coloque lá numa folha de papel, inimigo. Exemplo, pode ser quando comparamos a nossa vida com a de outra pessoa, com o resultado de outras pessoas, com os bens de outras pessoas, etc. Ou seja, deixamos a inveja,
a ansiedade, a não entender que temos que plantar primeiro para depois colher. E para esta colheita há um tempo. A arma que nós temos que usar é firmar a nossa identidade em Cristo e no propósito dele para a nossa vida. E saber esperar o tempo do Senhor para a nossa vida. O tempo dele para a nossa vida. Façam esse exercício, coloquem vocês, adolescentes, quais são os seus inimigos para vocês no dia de hoje. Qual é a arma que vocês vão utilizar para poder superar essas dificuldades ou esses inimigos? Portanto, meus amados adolescentes, amada igreja, recapitulando nossa lição de hoje, eu reforço que nunca devemos desistir de nossas ideias, vontades, sonhos e desejos. A idade nunca foi um empecilho impeditivo para ser chamado por Deus. Lembrem-se, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Temos diversos exemplos dessa verdade na Bíblia Sagrada, que é Deus capacitar quem Ele escolhe. Adolescentes, não somos autossuficientes, não. Sempre precisamos e precisaremos de alguém e de muitas pessoas para podermos cumprir o nosso desígnio e missão. Falamos também a respeito do tempo para o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Eclesiastes 3, capítulo 1. Tempo de Deus para todas as coisas. E que estamos na era do imediatismo, mas nós não podemos nos levar e também querer ser imediatistas. E a razão pela qual Deus nos leva a esperar pelo cumprimento de suas promessas é que somos capacitados, preparados com as ferramentas que precisaremos para a nossa jornada, durante exatamente esse tempo de espera que Deus nos dá. É isso aí, meus amados. Vamos orar? Senhor meu Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por esta oportunidade abençoada, maravilhosa que o Senhor nos deu de estudar a Tua Palavra, de estudar a Tua lição do dia de hoje, de sabermos, Pai, que temos que aguardar o Seu tempo, Pai, para todas as coisas. Mas não temos que aguardar parados, temos que nos aguardar nos preparando, Senhor Deus, buscando a Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Precisamos de Ti, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de bênçãos para nossas famílias, para todos os nossos amigos, para a nossa profissão, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que haja salvação, que haja cura, que haja libertação, onde colocarmos a palma das nossas mãos, que haja cura, que haja resgate, que haja libertação, que haja restauração. Nos use, Pai. Eis-me aqui, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. É isso que lhe pedimos, é isso que lhe agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Como nossas aulas da Escola Bíblica Dominical estão sendo gravadas com antecedência de uma semana, para que dê tempo suficiente de ser revisada pelo pastor William e depois editada pelo Jota e pela equipe de comunicação, para fins de ser divulgada na plataforma do YouTube na semana seguinte, eu acabei me esquecendo de desejar a vocês todos um abençoado domingo de Páscoa. Afinal de contas, para todos nós cristãos, é o dia mais importante de nossa fé e crença, pois foi por meio da ressurreição de Jesus Cristo que pudemos ter a comprovação de que Ele é Deus e nosso Deus. E sabermos que hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como um filho seu, e hoje eu sou livre para celebrar, e o pecado não pode mais me dominar, pois ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono,
Ele é digno, só Ele é digno de todo louvor. Meus amados e amadas, eu sugiro a todos que assistam e ouçam o louvor A Vitória da Cruz, cuja letra é de autoria da pastora Ana Paula Valadão Bessa e interpretada por ela também, na qual, em sua parte final, diz assim: e no terceiro dia a pedra do sepulcro rolou, e lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. Um anjo lhe falou que ele não estava lá, entre os mortos não devia procurar. Viu um jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Ela reconheceu a voz do Mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como um filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno de todo louvor. Vamos celebrar a Cristo e comemorar a ressurreição de Cristo. Como diz o próprio louvor que também conhecemos e cantamos constantemente, não é, igreja? Ressuscitou, ressuscitou, ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o meu Senhor. Feliz Páscoa a todos, amados e escolhido povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Um beijo, fiquem com Deus, um forte abraço.